Mais um dia, mais um programa, mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Você está no programa Reavivados por Sua Palavra e aqui a gente estuda a Bíblia. Um capítulo por dia é um processo da Igreja Adventista que já vem pela terceira vez, quando a gente prioriza um capítulo a cada dia da Palavra de Deus, para encher o nosso coração, guardar a palavra no coração. Coisa mais rica, maior tesouro é esse, guardar a palavra no coração. E nós já queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos ajudam através das suas doações e que nos permitem fazer chegar até você uma porção de coisas, rádio, TV, mídias sociais, os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é muito simples. Basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aí na tela e seja muito bem-vindo a este grupo de pessoas que acredita que a Novo Tempo tem uma missão de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Nós estamos também na TV, claro, às 6 da manhã com um programa inédito, depois às 11h30, repetição, e às 3 da manhã também, repetindo este mesmo programa e muda às 6 horas da manhã de novo. Estamos também no YouTube, às 6 da manhã, é disparado um novo programa, e ele fica lá, à sua disposição. Nós já temos 2 vezes praticamente a Bíblia gravada ali. Então você pode escolher, inclusive, qual capítulo, qual linha do capítulo você quer assistir. Alguns são muito parecidos, outros a gente tem umas tiradas diferentes aqui, porque a palavra permite isso, mas você é um convidado para ser nosso participante, inscrito no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva então. Estamos também no NT Play, ali temos outros conteúdos além dos da TV, é gratuito este canal, esse meio de comunicação, essa mídia, e você tem filmes ali, tem desenhos animados, tem uma porção de coisas, todos para edificar o seu coração. Estamos também no Deezer, no Spotify, nessas mídias você pode escutar, não é? Desde Gênesis até o capítulo de hoje, que é o primeiro capítulo de Jonas. Esse livro tão conhecido, a história tão conhecida, vamos tirar algumas lições. São 3 capítulos bem interessantes, aliás, 4 capítulos bem interessantes, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante das histórias e dos resultados, das lições deste livro maravilhoso, tá bem? Bom, graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer chegar até você essa revista aqui, a revista Esperança Novo Tempo. É um guia de estudos, este com o título Eu Creio, são 15 lições, eu tenho mostrado aqui para vocês, ou para você, são bem interessantes, né? Que pergunta os discípulos fizeram a Jesus, né? Quem viria em nome de Cristo, a fim de enganar a muitos? Aqui tem a resposta bíblica, uma porção de coisas bem legais, 15 temas, você preenche um teste no final, envia para a gente e ganha um certificado, tá bom? Então, o número do WhatsApp para essa revista é diferente dos Anjos da Esperança, está aqui e vai aparecer durante o programa. Nós vamos para um intervalo agora e na volta vamos começar a entender um pouquinho este livro maravilhoso de Jonas. Muito bem, já estamos de volta. Nós não temos esse intervalo no YouTube, mas ele está lá na TV para você conhecer um pouquinho mais da programação da TV Novo Tempo. Bom, livro de Jonas. Jonas quer dizer pomba. Olha que nome interessante, né? Os rabinos dizem que, pela tradição, Jonas era filho da viúva de Sarepta. A gente não tem nenhuma informação bíblica sobre isso, é mais a tradição que fala sobre esse assunto. É um livro que tem ou discute algumas doutrinas importantes, como a onipotência de Deus, o amor de Deus por todos, inclusive pelos ímpios, e profecias condicionais. Isso é uma coisa bem interessante. Profecias condicionais. Se isso acontecer, então vamos nesse caminho. Se não acontecer, vamos em outro
caminho. É um livro bem interessante, fala sobre descer e subir aqui. Descer significa que o pecado nos faz sempre baixar, sempre cair no chão, sempre descer. Nós nunca subimos com o pecado. Há uma coisa bem interessante aqui do livro, que é o livro da segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. Nós temos hinos que falam sobre este assunto. Bom, você conhece alguns, inclusive, não é? Há vários que falam sobre isso. Deus é o Deus da segunda chance. É claro, da segunda, da terceira, Deus é misericordioso. Haverá justiça, claro. Então aproveite bem as suas decisões, né? Essa é a palavra. Mas vamos lá. Mais ou menos Jonas aparece no ano 790, né? E a história vai na direção de Nínive, uma grande cidade. Uma grande. Demoraria 3 dias para dar a volta nela. A sua circunferência, alguns acham que era de 90 quilômetros, alguma coisa assim. Tinha pelo menos muros assim muito largos, torres, várias torres. É uma cidade bem fortificada. E estando bem fortificada, eles se achavam muito poderosos lá dentro. Não é? Aqui não acontece nada, eles tinham seus deuses também. Mas vamos lá, Deus se interessou por essa cidade. E este livro vai ser dividido em 4 partes, 4 capítulos, 4 partes. A primeira parte, o primeiro capítulo, é a desobediência de Jonas. Nós vamos encontrar Jonas correndo de Deus. De é importante aqui, de Deus. O segundo capítulo é sobre oração. O primeiro é sobre desobediência, o segundo sobre oração. É a oração de Jonas, no ventre do peixe. Então, oração. Jonas está correndo para Deus. Na desobediência, ele corre de Deus. Na oração, ele corre para Deus. No terceiro capítulo é a pregação. Ele vai pregar lá em Nínive. Então, ele corre com Deus. Vai pregando o evangelho, vai correndo com Deus. Aí vamos para o quarto capítulo, é a reclamação. Quando não acontece aquilo que Deus tinha dito. Por isso, é uma profecia condicional. O povo se arrependeu. Então, na reclamação, Jonas está correndo adiante de Deus. Ele sabe o que é melhor e reclama das coisas que Deus faz. Então, nós vamos dar uma olhadinha hoje na desobediência, Jonas correndo de Deus. Não foi obediente àquilo que Deus estava dizendo. Quando Deus dá as suas orientações bíblicas, nós vamos ter a tendência, em algum momento, de dizer assim, não, eu acho que isso não é necessário, é muita coisa. Ou só isso, não, só isso, eu vou acrescentar coisas aqui. Não é? Nós podemos tirar, e a Bíblia diz assim, nem tirar, nem pôr. Essa é a palavra de Deus, ponto, acabou. Aí Deus, vamos ver lá, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, imagine só, Jonas ouvindo de Deus, o Jonas, vai lá na cidade de Nínive, que eles são tão maus, que a maldade deles chegou até mim. Vai lá pregar para eles para se converterem. Aí a Bíblia diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, muito legal. Jonas foge da presença de Deus. Jonas foge, aliás, da vontade de Deus, mas não consegue fugir da presença de Deus. Às vezes a gente acha que pode se esconder de Deus, né? Tem muita gente que tem um problema e tal, muda de cidade. Tem que levar em consideração que você leva você mesmo para outra cidade. Então, não é uma nova... Tem um problema no casamento, você busca uma outra pessoa. Mas você leva você até outra pessoa. Então, um novo homem não vai fazer de você uma nova mulher não vai fazer de você um novo homem. Não é? Uma nova cidade não vai fazer de você uma nova pessoa. Às vezes, ficar longe de pessoas que estão incomodando ou fugir de um grupo que está lhe perseguindo, tudo bem. Mas sim, você fugir de você mesmo é impossível. E como aqui diz, você pode fugir
da vontade de Deus, mas não da presença de Deus. Você vai estar sempre na presença de Deus. Não dá para fugir. Não dá. Tu estarás comigo, é o centro do Salmo 23. Tu estarás comigo. No vale da sombra da morte, quando eu bebo água, quando estou diante dos inimigos, tu estás comigo. Deus sempre estará. O dia que Deus deixar de estar com a gente, ele deixa de ser Deus, sabia? Como isso nunca vai acontecer, então, ele está comigo. Sempre. Bom, então Jonas se dispõe mais para fazer o contrário, completamente o contrário. Em vez de ir para Nínive, de onde ele estava, de Jope, era mais ou menos 800 quilômetros, ele vai para Tarsis, lá perto da Espanha, 3.500 quilômetros. É para lá que ele quer ir, né? Olha como ele foge mesmo ponto, mesmo, vírgula, aliás, mesmo. Ele vai para lá. Então ele desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ninguém foge para longe da presença do Senhor. Mais uns capítulos anteriores aí nós vimos que não adianta. Você vai para onde? Vai para o cume da montanha, se esconder numa caverna? Vai para o fundo do mar? Vai para as estrelas? Não tem jeito. O salmista diz aí, para onde eu irei da tua face? Para qualquer lugar que eu for, lá estará o Senhor. Lá estará o Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Eu podia contar a história para você, mas eu vou lendo aqui os versos, tá bom? Para a gente buscar aqui na Bíblia as palavras, né? Uma tempestade no barco que ia para Tarsis, no barco que ia para onde Deus não queria que ele fosse. Deus queria que ele subisse 800 quilômetros. Ele foi para 3.500 quilômetros, fugindo de Deus. Ninguém foge de Deus. Então os marinheiros ficaram com medo, clamaram cada um para o seu Deus. Aqui a gente vê a fé dos marinheiros, cada um para o seu Deus. E começaram a lançar no mar a carga, porque o navio estava pesado, para aliviarem o peso, né, da embarcação. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Aquele senso de, eu estou fugindo de Deus, mas nada me pega, eu vou lá profundo. Então, ele desceu até Jope, para pegar um navio que ia para outro lado. Ele desceu no navio, lá embaixo, para dormir. Descer sempre é o resultado do pecado. O pecado não nos eleva, embora você tenha dinheiro e possa se assentar no trono lá em cima, mas não eleva você. O pecado só derruba você. O pecado só nos derruba, você e a mim também, claro. Mas ele desceu, dormia e dormia profundamente e a tempestade estava lá em cima. Chegou-se a ele então o mestre do navio. Todos estavam orando. Percebeu que no verso 5, estavam clamando cada um para o seu Deus. O único que não estava orando era aquele que conhecia Deus, o verdadeiro Deus. Era Jonas, não estava orando. O que ele estava fazendo? Estava dormindo. Ele não estava vigiando e orando, ele estava dormindo. E tinha descido. O pecado fazia-o não enxergar a Deus. Quer dizer, eu quero apagar a Deus da minha mente, então eu vou lá para o fundo, eu vou lá para o escuro, vou fechar os olhos, vou dormir. Isso pode ser até um pouco de depressão, né? Aqui como Elias também teve isso. Mas o mestre chega lá, o mestre do navio, e diz assim, o que se passa? Você está agarrado no sono? O que está acontecendo? Vamos, levanta-te, no dizer bíblico aqui. Levante-se, numa linguagem mais coloquial. Levante-se. Fica aqui embaixo dormindo, levante-se. Invoca o teu Deus, ora, porque até agora você não orou nada. E era o único Deus verdadeiro ali. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, é possível. Vamos lançar sorte para ver quem é o problema aqui.
É assim que eles acreditavam. E lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Deus fez com que isso acontecesse. Mais uma coisa para ele pensar. Eu quero apagar isso, estou lá embaixo no escuro. Eu vou orar o que para Deus? E aqui não diz que ele orou. Em nenhum momento diz. Levanta, invoca o teu Deus. A Bíblia dizia, então Jonas foi orar, porque ele sabia que era por causa dele. Ele se entregou e caiu sobre ele essa responsabilidade. Então lhe disseram, fala para a gente, declara-nos, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? Que povo és tu? Ele então respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Ô Jonas, as suas ações estavam dizendo justamente o contrário. Você não temia Deus nada. Estava se escondendo de Deus. Bom, você temia no medo, né? Ter medo de Deus, não temor de respeito. Você foi se esconder. Você está embaixo. Estava dormindo profundamente. Talvez você queria que tudo isso acontecesse. E aí você vai dizer, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele estava pregando seu primeiro sermão aqui, mas as ações não combinavam com o que ele estava falando. Era alguém que não acreditava que estava falando sobre o Deus que fez o céu e a terra. Mas ele mesmo estava acreditando que era o Deus dos deuses, o Deus do céu. A gente não age assim muitas vezes? As nossas ações não combinam com as nossas palavras. Um exemplo bem bobinho aqui. Você bate na mesa assim, já disse que eu não estou nervoso. O que você está falando? Não está nervoso, mas você está nervoso. A sua ação não combina com aquilo que você está falando. Não é? E aí vem mentira, vem uma porção de coisas, né? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que você fez? Né? Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Ele estava fugindo da vontade de Deus, mas nunca da presença. Embora a Bíblia tenha falado aqui presença, ele não conseguia fugir da presença de Deus. Porque lhe havia declarado, ele tinha falado isso, que ele estava fugindo. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Aí ele falou assim, vocês devem me tomar e lançar no mar. E aí vai vir tranquilidade. E os homens fizeram isso, lançaram no mar. Eles não conseguiam chegar na terra, acabaram lançando. Então clamaram ao Senhor, Senhor, rogamos-te, verso 14, que não pereçamos por causa da vida desse homem. Nós matamos um homem, jogando aí ao mar. Mas a própria Bíblia diz que quando ele foi jogado ao mar, verso 15, cessou a fúria. E ele pegou uma carona aí. Os homens aceitaram a Deus, né? Então realmente esse Deus é um Deus grande, bom, fizeram sacrifícios para Deus, tal, Deus Jeová. Mesmo não querendo pregar, ele pregou, né? E ele foi pego por um grande peixe. A historinha fala de baleia, mas não é uma baleia. Aqui está mais para cachalote do que para baleia. Tem histórias aí de pessoas que sobreviveram dentro desse peixe. E ele ficou 3 dias e 3 noites. Um dia completo e mais uma noite completa. Um dia completo, dia e noite e mais 2 dias. E aí então acontece o capítulo 2. Mas você percebe aqui, são várias lições que a gente pode aprender. Nossas ações devem combinar com as nossas palavras. Não é? Devem combinar. Eu minto, eu roubo, eu falsifico, eu critico, mas as minhas palavras estão dizendo, não, que vida bela, vamos falar bem dos outros, mas eu critico. Mas eu digo que não deve se criticar, não tem força nenhuma. Não é? Havia um pastor muito querido, Geraldo Marski, tem 3 filhos pastores, meu abraço para todos eles. Ele já é falecido, Geraldo Marski, mas ele tinha uma frase, né? Ele foi falar para a gente quando fazia o seminário, ele disse assim, nunca pregue o que você não está vivendo.
Se for para pregar 5 minutos, mas pregue o que você está vivendo, porque aí vai ter força. Eu falo sobre educação, aliás, os meus maiores sermões sobre educação de filhos foi quando eu não tinha filhos, né? Agora você tem filhos e diz assim, faça isso, faça aquilo, você mesmo não faz. Aí você trata mal sua esposa, seu marido e vive dizendo que tem que tratar assim, tem que tratar assado. Melhore, mas você não faz, não tem força nenhuma. Sabe, as pessoas quando olham para você, para mim, elas querem ver uma Bíblia ambulante. Elas querem ver a imagem de Deus em nós. E se as nossas ações não são condizentes com aquilo que a gente fala ou prega, vai dar uma confusão na mente dessas pessoas. E aqui nós temos um profeta que correu de Deus, que fugiu de Deus. Fugiu da vontade de Deus, não da presença de Deus. Deus estava ali sempre, do lado. Deus está sempre do seu lado também. Você pode não aceitar a vontade de Deus, mas Ele não vai desistir de você. Foi o que Ele fez com Jonas. E foi o que Ele fez com o povo também ali de Nínive. A gente vai ver isso depois de amanhã. Amanhã a gente vai ver um pouco sobre a oração, que é linda. A oração de Jonas. Ele está correndo para Deus agora. Ele corre de Deus, desobediência, agora ele corre para Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos que as nossas palavras sejam exatamente aquilo que está dentro do nosso coração. Ajuda-nos a praticarmos isso em nossa vida. Sermos uma Bíblia ambulante. Sermos o rosto de Jesus para as pessoas através da nossa vida, das nossas palavras. Abençoa-nos também a ouvirmos a Tua palavra e termos a consciência que nós nunca vamos conseguir fugir do Senhor. Podemos fugir da Sua vontade, mas não do Senhor. E o Senhor estará sempre perto, como veremos amanhã. Sempre perto, para estender o braço da misericórdia e do perdão. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 2 de Jonas. Até lá. Algum tempo atrás participei de um projeto da igreja que me fez refletir sobre minha visão sobre o outro. Em um sábado à tarde, um grupo de jovens foram ensinar a Bíblia em uma prisão para detentos que estavam naquele local por algum crime que haviam cometido. A ideia era nos sentar do lado de fora da cela, enquanto eles se aproximavam da grade para nos ouvir. Confesso que fiquei muito desconfortável. Tinha medo de que algum deles tentasse me agredir. Afinal, pensava eu, eram criminosos perigosos. Porém, ao longo do dia, meus preconceitos foram desaparecendo quando comecei a ouvir a história daquelas pessoas. Ali estavam pessoas sofrendo, em busca de novos rumos, mas sem saber para onde ir. Ali percebi que meu preconceito estava evitando que eu ensinasse a palavra de Deus para quem estava precisando ouvir. Esta experiência me fez pensar em um profeta da Bíblia que, por causa de seu preconceito, não aceitou levar a mensagem de Deus para um grupo de pessoas que ele julgava ser pecadoras demais. Falo do profeta Jonas. Este é o missionário que se recusou a evangelizar Nínive, capital do Império da Assíria, o qual era um povo conhecido em seus dias por sua crueldade. Para você ter uma ideia, os assírios eram conhecidos por não se contentarem em matar seus inimigos nos campos de batalha. Eles levavam muitos cativos para suas cidades e lá seus inimigos tinham os olhos furados e os braços cortados. Os assírios também eram conhecidos pela pirâmide sangrenta, que era formado de cabeças cortadas, colocadas uma ao lado da outra e depois em cima. Então, diante deste cenário, você imagina por que Jonas ficou receoso em pregar em Nínive. Nos versos iniciais do seu livro lemos: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A história de Jonas contém muitos detalhes interessantes. No primeiro capítulo, o verbo descer aparece várias vezes mostrando sua jornada em direção ao abismo. Ele desce até Jope, desce até o navio, desce até o porão, depois desce até o fundo do mar e desce até o ventre de um peixe. Esta é a cena de alguém que se desvia da missão dada por Deus. Sua vida entre um despenhadeiro. Cada vez se afunda mais.
Sabe, a história de Jonas nos ensina muitas lições preciosas. Primeiramente, um verdadeiro cristão nunca deveria achar que alguém não tem direito à salvação. Mesmo os piores dos homens são merecedores da graça de Deus. Em segundo lugar, é bom lembrar que, assim como no caso de Jonas, Deus também tem uma missão para cada um de nós. Às vezes, ela não é nem um pouco fácil. Você pode até tentar fugir e se esconder. Mas enquanto sua vida não estiver na direção que Deus deseja, você só estará se afundando cada vez mais. E se for necessário, Deus enviará uma tempestade para te acordar e te colocar no rumo novamente.